Fala, fenômeno! Tudo bom, torcida azulina? Bem-vindos, boa tarde, tudo bem? Sextou mais uma vez, né, galera? 48 horas do Clube do Remo fazer a sua primeira partida na temporada 2026. Para isso, a gente pede aí, antes dessas informações, né, o Remo atrás de contratações. Domingo, o entrave de não ter a partida, a fatalidade que aconteceu, né, com o ônibus dos garotos do Águia de Marabá Sub-20. A gente vai falar disso aí muito mais e já um provável time do Clube do Remo para a partida de domingo. Será que já tem isso aí? Quais são as novidades dessa sexta-feira? Então deixa o teu like, te inscreve no canal, super importante para a gente continuar aí a nossa toada, né, junto com vocês nesta temporada 2026, para que a gente possa conseguir aí os nossos objetivos, né? Campeão paraense, Copa Verde, Supercopa Grão-Pará no domingo e lutar aí, quem sabe, por uma vaga na Sul-Americana, na Série A ou no mínimo não cair de divisão, tá? Canal Tudo Nacional deles, meu nome é Theo Souza, para quem está adentrando no canal pela primeira vez, tá bom? Pessoal, a gente vai começar sobre a fatalidade que aconteceu, né? Uma tragédia. Acabou falecendo o integrante da comissão técnica do Águia de Marabá no acidente, aí na volta de São Paulo para Belém do Pará. E o ônibus do Águia de Marabá, né? Jogadores, comissão, acabou batendo num caminhão estacionado na estrada, né, de forma errada. São as informações que a gente tem, inclusive saiu até no Jornal da Globo ontem, né, eu assistindo aí, Jornal da Globo saiu a notícia, muito triste. E a gente deixa aqui os nossos sentimentos, né, a família enlutada e também aos pais, né, desses garotos. Imagine a aflição de saber a notícia aí pelas redes sociais e tentar entrar em contato com o filho e não conseguir por algum motivo. Eu fico imaginando o desespero, né? Eu que tenho filho, deve ser algo indescritível, algo horrível. Graças a Deus, os jogadores estão bem, né? Mas infelizmente veio a ter uma fatalidade, né? Vítima fatal, e a gente só pode aqui prestar nossas condolências. A gente fica muito triste, né? A gente não gosta de estar noticiando isso. Isso aqui é esporte, né? É lazer, é aborrecimento também, às vezes, com o clube, mas não noticiar esses casos fatais, tá? Então, que as pessoas possam se recuperar, né? Até as pessoas que não sofreram algum, algo grave, né? Mas tem a questão psicológica que sempre fica, ainda mais que são garotos, então a absolvição ela demora mais a ser retida por cada um deles. E, né, principalmente a família aí do que veio a falecer, tá bom? Sobre essa questão do acidente, a informação mais cedo era que o jogo poderia ser adiado. O Águia entrou em contato com a Federação Paraense, no caso a FPF, para adiar o jogo para terça-feira. Entrou em contato com o Remo, o próprio presidente do Águia deu uma entrevista falando sobre, né, o presidente Ferreirinha, e o Remo não aceitou, tá? O Remo não aceitou e o jogo está mantido para domingo, 17 horas. Ingressos continuam sendo vendidos. R$ 33 uma arquibancada, 66 uma cadeira. Tem mais estacionamentos, né? E etc, etc. Então, o jogo mantido para domingo. O Águia iria sair hoje, tá? Hoje, às 7 horas da manhã, de Marabá, rumo a Belém, de ônibus. E reuniram, né? A comissão técnica reuniu, entraram em contato, então houve esse atraso, tá? Porque entrou em contato com o Remo, e depois a federação, houve um atraso. A federação entrou em contato com o Remo não aceitou e é o campeonato da federação, né? O campo lá é o Mangueirão, o estádio, perdão, vai ser o Mangueirão, mas é neutro, né? Tanto prova que o lado A está sendo vendido ingressos para a torcida do Remo, lado B para a torcida do Águia de Marabá, né? E não foi aceito. O Águia já está na estrada, rumo a Belém. Deus, né, guarde eles aí e coloque eles em Belém em breve para poder disputar a partida no domingo, tá bom? O Remo está em Pernambuco, no CT do Retrô, faz o seu último treino ainda hoje, viaja amanhã a Belém do Pará de avião, né, na malha aérea,
Chega em Belém, não tem descanso para os jogadores. Vai concentrar para levar a partida a sério e, né, levantar mais uma taça. Tem muitas coisas que estão falando na internet, eu tenho minha opinião, tá? Sobre a partida de domingo, o que deveria acontecer, mas vai gerar muito disse-me-disse nos comentários. A gente é formador de opinião, né? Então eu vou me conter, vou ficar para mim com a minha opinião sobre essa partida. Numa live pós-jogo de Águia e Remo, Remo e Águia, eu vou falar o meu pensamento sobre a partida. Senão vai gerar, disse-me-disse. Aí tem gente que já não entende, vai falar besteira, entendeu? Então, vou guardar minha opinião sobre o jogo de domingo, tá? Respeitar que o jogo vai ter. Foi com um acordo entre a Federação Remo e Águia, mesmo Águia querendo adiar para terça. Só que assim, para adiar de domingo para terça, não vai mudar nada, né? Então, jogo mantido. Vou ficar com a minha opinião sobre essa partida, sobre o acontecimento. Em breve eu falo para vocês aí, para não gerar mais comentários, para a gente focar mais mesmo no jogo de domingo. Falando no jogo de domingo, o Remo segue indefinido, né? Terça-feira eu recebi uma escalação do Remo que o Osório estava tendo, né, no treinamento. Eu vou passar para vocês, tá? Rangel, o lateral direito que veio do Grêmio lá, João Lucas, o Klaus, tá? Kaique, depois ele colocou o Léo, o novo zagueiro que ele pediu, canhoto. E Sávio, depois entrou o Jorge, né, no treinamento. Tá? Famoso 4-3-3, passando por 3-5-2, porque ele joga com o líbero, né? Então, avançando os alas. Pré-jogo, tá, galera? Vai ter o pré-jogo e a gente vai trazer as informações, como essa tática e tudo. Ele utilizou em um primeiro momento o Patrick de Paula, primeiro volante, depois colocou o Zé Ricardo. Cantilho, né? Depois entrou Pavani ali. E Panagiotis, depois entrou o Jades. Lá na frente, tivemos, do lado direito, tá? Diego Hernandes, depois entrou Pikachu. João Pedro, depois entrou Carlinho. E do lado esquerdo, tivemos ali o jogador Aleph Manga, em algum momento também entrando PH. E o Jades passando também a ser esse ponto esquerdo, né? Então, uma base do time do Remo. A grande verdade é que a gente só vai saber quando for 16 horas, uma hora antes da escalação oficial, né? Ou até alguns minutos, até algumas horas antes, 2, 3 horas, a gente possa saber algo ali dos vestiários do Remo e passar para vocês em um short, aqueles vídeos rápidos, né? Para a gente poder falar sobre esse jogo aí, tá? Mas enquanto isso, são algumas experiências. O Osório, por si só, tem como característica mudar muito variações do time, né? E acredito que ele vai esboçar isso aí de domingo, já pensando no Bragantino na semana que vem, no início do Campeonato Paraense, que até então está mantido. O Independente entrou na FPF para poder suspender o Paraense, mas até agora não teve nenhuma resolução acerca disso. Eu não me espanto se o Paraense for paralisado, porque a várzea do futebol brasileiro aí se tratando dessas questões, né? O Sávio ontem, né? Vou até dar uma risada aqui. O Sávio ontem saiu com contrato renovado, tá? Muitos jogadores devem estar no bid hoje para poder jogar domingo, né? E também quarta-feira, que já é um jogo oficial, valendo outra taça, que é o início do Campeonato Paraense de Futebol. Mas o Sávio ontem foi apresentado de forma oficial pelas redes sociais do Remo, já estava treinando lá, chegou tarde, né? O Remo iria contratar um lateral esquerdo, acabou não contratando, e aí o Sávio se integrou o elenco e renovou seu contrato por falta de opção no mercado do Leão Azul Paraense. Pessoal, antes da gente passar às outras informações, eu não posso deixar de falar da Asaf TV. Você que quer assistir Remo e Águia, Remo e Bragantino, Remo e Vitória, Remo e Mirassol, tá? Você vai ter tudo isso e muito mais na Asaf TV. Tanto prova aí, ó, já tá em caixa, Copa Grão Pará, Águia de Marabá e Clube do Remo e Águia de Marabá, domingo, 17 horas. Então chama logo o Asaf no DDD 16 99984 9414, DDD 16 99984 9414. E aí você vai poder, né, ter todas essas programações e muito mais, como filmes, séries, jogos liberados, etc, etc. Estamos também com a Alvalho Engenharia, do meu amigo Wagner, a melhor empresa de engenharia do estado do Pará. Mais de 15 anos no mercado, realizando o teu sonho em pura realidade. Tá? Tudo que você imaginar e quiserem na parte de engenharia, você vai ter com o Wagner, no DDD 16 91 9 80 60 10 11, 91 9 80 60 10 11.
só chamar o Wagner Alvale Engenharia. Pois é, vamos voltar para cá para a gente dar as outras notícias, tá? Vamos, antes da gente falar de um goleiro que o Remo tá querendo. Lembra da live que eu fiz segunda-feira? Eu falei, olha, o Remo precisa de um goleiro. Mas já temos dois e tal. Temos que ter três, pessoal. São 38 jogos na Série A, Copa Verde, Copa do Brasil, Campeonato Paraense. Quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nada. Então, quem tem três tem dois, né? Então o Remo precisa de outro goleiro, né? A gente vai anunciar agora esse goleiro que o Remo tá querendo, né? O Sport já colocou dificuldade, tá? É o goleiro Thiago Couto Venceslau, né? Nossa, que nome. Nasceu dia 26 de março de 99, paulista, né? Destro, 1,88 m, né? Não é tão alto, né, para um goleiro. Da altura do Rangel ali. É um jogador que estava disputando a Série A pelo Vitória. Era o reserva lá, tá? Não era titular. Estava emprestado pelo Sport, já voltou ao Sport, o Sport que caiu de divisão. Ele conseguiu ser titular no Juventude 2023. Tá? 40 partidas. Ele era do São Paulo, né? Foi emprestado para o Juventude. O Juventude pegou ele, não quis ficar com o mesmo. O Sport foi lá e contratou o jogador, que disputou apenas 7 partidas em 2024 na Série B, foi reserva, né? Foi reserva no campeonato também pernambucano e foi reserva também no Vitória, tá? É um goleiro que sempre foi reserva, com exceção do Juventude em 2023. Foi campeão da Copa do Brasil 2020 pelo São Paulo, da Copinha e Supercopa do Brasil. O goleiro que se destacou na Copinha e passou a ser titular, né? Atuou com Alexandre Pato, Diego Souza, Nenê, Brenner, Jusilei, Osvaldo, Daniel Alves e Hernanes, né? Alguns jogadores que ele atuou, logicamente, lá no São Paulo, tá bom? O Sport disse que só libera o jogador mediante a dinheiro, mesmo por empréstimo. Acho que não vale a pena, né? Tem outros goleiros aí para o Remo ir atrás de graça, ainda mais para vir para ser o terceiro goleiro, porque não tem como, né? Não tem como o clube do Remo contratar um goleiro, terceiro goleiro por empréstimo pagando, né? Falando em pagamento, falando em jogador, a última informação que me chegou ainda há pouco sobre o Jajá, que já tá chata essa novela. Já já vem, já já vai, já já não vem, né? E a gente sabe que o Goiás está quebrado financeiramente, caiu para a Série B, né? O porteiro do G4, o time que tentou rivalizar com o Remo e não conseguiu, né? Problema deles. Não é nosso, quem está na Série A está, quem não está não posso fazer nada, né? O Goiás aceita a proposta de 3,5 milhões do Remo, né, para iniciar a negociação com o clube azulino, e o Remo tenta aí parcelar, né, dar 500 mil ali de entrada e parcelar esses 3 milhões aí a perder de vista com o clube que da Série B, que está cheio de dívidas e desesperado. Acredito que qualquer prato de comida é válido. O Remo não está desesperado, está na Série A e vai barganhar da melhor maneira que puder, né? Como eu vou repetir, quem tá na Série A tá, quem não tá, a gente não pode fazer nada, tá bom? Então, as informações do primeiro vídeo. À noite a gente tenta voltar com uma live para vocês, pra gente falar de Remy Águia, Federação Paraense e nome de jogadores, inclusive os que tem que sair no vídeo até hoje. Valeu, galera. Fique com Deus. A gente volta mais tarde. Deixa o teu like, se inscreve no canal aí, vai lá no nosso parceiro Asaf TV e também lá no amigo, né, da Alvale Engenharia, nosso amigo Wagner, e assiste os outros vídeos do canal aqui que vocês vão ajudar bastante. Like, inscrição. Valeu, galera. Fui.